ajudado muito. Sempre, de vez por outra, faz presente com suas palestras, com seu conhecimento, porque nós temos condições de adquirir mais força e ver mais o caminho para nós caminhar. Então, fica à vontade de ajudar. Boa noite, meus irmãos. Trouxe umas anotações. Nosso tema hoje à noite é vinculação e desvinculação. O tema atravessa tanto a codificação quanto a obra de Emmanuel, mas ele geralmente não recebe a nossa atenção. Eu vou contar de onde veio essa ênfase da palestra, que é a palestra do mês. Geralmente eu escolho um tema no mês e eu vou desenvolvendo aquele tema ao longo do mês, né? Eu aprendi com Alcione, lá no livro Renúncia, que nós devemos destacar pequenos pedaços do Evangelho. Quando Alcione passou entre a Irlanda e a Inglaterra, na família Davenport, ela ensinou a família a destacar pequenos trechos do Evangelho, que então eram comentados à exaustão. Porque ao longo das nossas encarnações, nos encontramos com o Evangelho de Jesus em momentos diversos, mas a nossa maturidade mudou. Então, nossa capacidade de assimilar as lições do Evangelho se transforma ao longo do tempo. É por isso que o Evangelho parece se multiplicar. E às vezes a gente lê uma coisa e a gente nunca tinha visto aquilo naquele trecho, né? Esse termo vinculação e desvinculação, eu tive um amigo, assim, entre os meus 12 e os meus 15 anos, eu frequentei o Grupo Espírita Emmanuel, um grupo espírita pequeno, localizado no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, que era organizado pelo senhor Honório Onofre de Abreu. E a partir do seu Honório eu conheci seu Leão Zário. O seu Leão tinha uma mediunidade muito ostensiva. Ele tinha uma filha com paralisia cerebral e com frequência atendia as pessoas na casa dele e tinha uma capacidade de curar doenças de pele realmente impressionante. Eu levei várias pessoas com vitiligo para o seu Leão dava um passo, no outro dia de manhã a pessoa tinha desaparecido completamente as manchas, né? Psorias e rancenias, e as pessoas que não tinham acesso ao tratamento. Era uma capacidade específica na mediunidade dele de curar doenças de pele. Fora isso, uma intuição fantástica. E ele fazia um estudo junto com o seu Sobral. Seu Sobral sempre dizia assim: o estudo do Evangelho é igual ao suco. A gente tinha um suco na época em Belo Horizonte que a gente comprava e quando misturava na água demais, muita água ele dilui, né? Então tem que ser na quantidade certa. Então, juntando toda essa experiência, o seu Honório chamou esse estudo de Newton, a partir dessa experiência da Alcione. Nós vamos destacar pequenos trechos do Evangelho e a partir desses trechos nós vamos refletir. E depois nós vamos contrapor esses trechos com experiências concretas da nossa vivência. De forma que nós façamos do Evangelho uma carta viva, não simplesmente uma série de elucubrações mentais sem relação com o nosso cotidiano. Então, seu Leão tinha um estudo chamado Vinculação e Desvinculação. Um grande amigo meu, no seu primeiro casamento, estava nos movimentos da desvinculação. O que é a vinculação? Toda a lei elétrica e magnética do universo funciona para atração e vinculação. Os seres se vinculam e a partir dessa vinculação nós temos algumas experiências. A experiência da reprodução, a experiência da associação para determinadas tarefas. Desde os seres inanimados até nós outros que temos escolha. Que se nós olharmos para o universo, veremos enormes proporções. Distâncias gigantescas. Tamanhos enormes, leis que parecem nos sobrepujar. Entretanto, todas essas formas não conscientes são inferiores evolutivamente a nós mesmos. Nós temos consciência da nossa existência, o que nos permite controlar que atitude teremos diante do processo de vinculação e desvinculação. Então, quando nós encarnamos, nos vinculamos mais diretamente à nossa mãe e ao nosso pai. E esse processo de vinculação e desvinculação, ele obedece a determinadas leis. Tem duas coisas, em geral, que sempre me chamaram muito a atenção no Espiritismo. A primeira delas
é a desvinculação do espiritismo de determinada escritura. Porque se a gente perguntar a Allan Kardec assim, onde está o espiritismo? Está nas 5 obras da codificação? Ele está num conjunto de livros? Não, o espiritismo está na Gênese, está em A Natureza. A primeira resposta é fantástica. Assim, quer dizer, o espiritismo é experimental. O espiritismo é as leis que o espiritismo estuda, não são leis diferentes das leis que o cientista estuda. São leis relacionadas ao mundo moral, são leis relacionadas à influência do mundo espiritual sobre o mundo físico. Dentre essas leis, a lei de atração, né? Uma atração magnética que começa em nós a partir daquilo que nós chamamos de pensamento. E lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel tem um capítulo chamado Associação. Nesse capítulo, Emmanuel não desvincula pensamento de sentimento, pelo contrário, ele coloca o móvel do pensamento no sentimento. Então é o sentimento que confere intensidade ao movimento do pensamento, atraindo coisas semelhantes. A gente vai explorar essa atração aqui hoje. E depois a repulsão. Então, ao momento da atração e vinculação e ao momento da desvinculação, que geralmente para nós é um movimento traumático. Porque a gente se acostuma à vinculação. Uma desvinculação importante é a desencarnação. Outra é a separação do casamento. Outra é uma experiência de gravidez frustrada. Seja na morte do bebê ao nascer, seja a gravidez interrompida na sua decorrência. Outra é um amigo que se distancia de nós. Porque nós aprendemos lá no nosso lar, para pegar um livro conhecido, né? Lá com a dona Laura, o nome do capítulo, que o amor é o alimento das almas. Então, durante o tempo da vinculação, nós somos magneticamente, pelo sentimento do outro, alimentados. E é por isso que a gente sente fome quando a gente se desvincula de alguém. Agora, a desvinculação é necessária. Vamos então. O Espiritismo está em A Natureza. Allan Kardec, Gênesis, comecinho do livro, né? Vamos continuar. Livro dos Espíritos. Onde está situada a lei de Deus? Se a gente perguntar ao muçulmano, ele vai dizer no Corão. Perguntar ao judeu, olha que no judeu a resposta é ampla, né? Porque ele vai dizer, na Torá, você tem a Torá oral e você tem a Torá escrita. A Torá verdadeira não se escreve, ela não se registra. Ela é o conjunto das percepções sobre a Torá e da Torá escrita. A Torá é a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, que a gente lê ao pé da letra porque a gente perdeu os códigos de interpretação judaicos. Então a gente faz uma leitura boçal no mundo ocidental. O mundo ocidental pagou um preço muito caro por ter afastado os judeus da compreensão do texto. Então, ler ao pé da letra é desrespeitar o texto a partir dos seus produtores. O Espiritismo vai atrás disso. Ele corre atrás disso, ele busca a interpretação das Escrituras a partir de um padrão histórico, a partir de um padrão de compreensão do que significava no tempo, para a gente entender Jesus. Mas não basta entender só intelectualmente. É necessário entender com sentimento. Existem 2 tipos de maturidade construída. Uma é a maturidade intelectual. A outra é a maturidade do sentimento. Essa do sentimento é mais importante. É por isso que o Kardec diz assim, espíritas amai-vos. Primeiro, espíritas instruí-vos. Então, é o sentimento que diz a qualidade, a intensidade, tem a ver com força e concentração, do seu pensamento, da sua compreensão. Tem um tempo que eu não uso óculos. Quando eu era pequeno, eu usava óculos, sabe? Eu tinha astigmatismo, depois eu tive hipermetropia. Lá pelos 25 anos curou totalmente. Aí quando eu vou agora, eu e minha sogra no médico de vista, né? Você não tem nada, e só a sogra, minha sogra está com quase 80, não tem nada também, né? Eu fico feliz. Ele me diz assim, olha, daqui a pouco vai vir a presbiopia, que você já está com 41, daqui a pouquinho você vai começar a ter a vista cansada. Eu fico pensando que estou jovem para afastar esse momento, né? Mas quando eu olho para um óculos, eu lembro do Espiritismo. O Espiritismo é um instrumento para te ajudar a enxergar melhor. Tudo. O Espiritismo é um óculos, né? O óculos te confere duas características de visão. Ele te confere nitidez, que te permite, essa é a mais importante, viu? Discernir as coisas, separar, classificar, e profundidade, não é assim? Os problemas de vista não são todos relacionados a isso, né? Vamos pensar na cura do cego de Betsaida. Jesus tira ele da aldeia. A vinculação cria em nós uma aldeia. Vamos pegar essa imagem para a gente entender o que eu estou querendo falar. Vamos lembrar da cura do cego de Betsaida?
Betsaida era diferente de Jericó, que é uma cidade grande. A gente sabe que é uma cidade de 9 mil anos hoje em dia, né? Era Satal do Ilhuca, cidade antiga. Betsaida não, uma vilazinha pequenininha. André, provavelmente, e Pedro nasceram lá. Então Jesus vai lá e alguém traz um cego pela mão para Jesus, que por sua vez pega a mão do cego e tira o cego de Betsaida para curá-lo. Olha que coisa interessante. Ele tira o cego da aldeia para curá-lo. Então, a cura se dá em 2 momentos. É uma cura esquisita. Primeiro, ele coloca as mãos e pergunta a ele: o que você está vendo alguma coisa? E ele diz assim, ele pergunta se ele está vendo alguma coisa, não especifica. Eu vejo homens que são como árvores que se movimentam. O Emmanuel aproveita até esse momento aí do miudinho do Evangelho para refletir com a gente. Que tipo de árvore que a gente é? Não tem a parábola da figueira que secou? Que tipo de árvore eu sou? Porque a árvore tem que dar frutos. Que tipo de árvore? Eu vejo homens que são como árvores que se movimentam. Então Jesus cospe nos olhos dele. E aí ele passa a enxergar com profundidade, com nitidez. Interessante essa cura, né? Porque ele confere essas 2 características. Quando você coloca um pensamento a alguém e você deixa de discernir, vamos pensar o seguinte: se eu sou de esquerda ou sou de direita, e tudo que é de direita não presta, ou tudo que é de esquerda não presta, eu estou deixando de discernir, eu estou deixando de enxergar o outro como ele é, nas suas diferenças, eu estou deixando de ter nitidez. Às vezes eu tenho profundidade, eu tenho conhecimento, mas o meu conhecimento aumenta o meu preconceito, porque eu alcancei o conhecimento à distância, mas eu deixei de distinguir e discernir. O Evangelho exige de nós esses 2 conhecimentos, para que a gente consiga se vincular, aproveitando aquilo que o vínculo traz, e depois, conscientemente, vamos gravar isso, conscientemente, seguir o conselho de Jesus de sair da aldeia. É necessário sair da aldeia, né? Pra vocês verem coisas que acontecem, tem gente que está vivendo essa encarnação aqui agora, entra numa consciência de 800 anos atrás. Ele entra numa vivência dele de 800 anos atrás, né? Ele era uma pessoa humilde, dedicava-se à caridade, passou no concurso, o que é uma coisa muito boa. Se a gente for lá ao céu e ao inferno, a gente vai ver a Condessa Paula, lembram dela? Uma mulher que alcançou o galardão espiritual da vitória, tendo muito dinheiro. A fortuna dela era bem gerida, a mordomia da fortuna que ela tinha era para a caridade, no sentido amplo. Então não é o que a gente tem, não é a condição que a gente nasce, é o que a gente faz com isso. Ou a pobreza, é necessário ser fiel no pouco e no muito, porque é uma mordomia, é uma administração de diversos fatores. Fatores que nós usufruímos por algum tempo. Nós usufruímos por algum tempo, né? Então, assim, a afetividade familiar, vamos pensar a figura da mãe. A mãe vem, nós chegamos à mãe, nos vinculamos a ela, ao momento da mãe ir, né? Às vezes, eu estava contando do seu Leão, esse meu amigo foi ao seu Leão, e o seu Leão, às vezes, dizia as coisas na lata. Ele via na mediunidade e dizia: seu Honório já é aquela figura mais polida, né? Seu Leão era muito alegre, dava aquelas gargalhadas grandes. Eu encontrava com ele no ônibus. Ele falou assim: ô seu Leão, o senhor mora por aqui? Que eu também morava na floresta. Ele falou: um bom leão mora na floresta, dava aquela gargalhada, né? Mas às vezes ele dizia coisas para as pessoas de forma muito abrupta. E o estudo dele tinha uma característica de enxergar os desafios pelos quais as pessoas atravessariam para frente. Então esse meu amigo chegou lá, prestes a se separar no casamento, e o prestes era um ano. Ele estava nos movimentos magnéticos e do sentimento que conduziriam à separação, que começa muito antes da efetivação da separação no mundo concreto. Começa quando os sentimentos e os corações se separam. E às vezes, você, ao encarnar, prometeu cumprir determinadas funções ao lado de alguém, e essa pessoa deserta. E você não tem o que fazer, porque é o outro. É uma desvinculação abrupta, é o fim de uma alimentação.
que vai te deixar com fome, que você vai sofrer. Você pode até mesmo se desencaminhar, porque a gente tem que saber se vincular e a gente tem que saber se desvincular, ainda que a desvinculação seja abrupta, ainda que vocês venham para o centro espírita, esteja aqui orando e ao chegar em casa descubra que o filho desencarnou. É uma desvinculação. Tanto a vinculação quanto a desvinculação tem um caráter de imprevisibilidade, porque as coisas estão em formação. E no Espiritismo nós não trabalhamos com o conceito de fatalidade. Agora, existem tendências muito fortes. Vamos pegar Emmanuel aqui. Judas. Emmanuel pega um pedacinho do Evangelho. Ele pega Jesus e diz para ele assim: dá um beijo em Jesus para atrair. E Jesus acredita que ele pode mudar a trajetória daquele plano todo. Amigo aqui vieste. Que é necessário que o escândalo venha, mas vai daquele por quem o escândalo vier. Então, até a última hora, Judas tinha como não ser veículo do escândalo. E olha, na hora que ele joga umas moedas para ele, joga no chão, isso é contigo, né? A culpa que Judas sente, Deus tenta poupar disso. Amigo aqui vieste. O que mostra, né, que quando ele prevê a negação de Pedro, ele prevê uma tendência mental muito forte, mas que era possível mudar. Mas como Jesus conhecia a psicologia em profundidade dos homens, ele sabia quais as probabilidades. A mulher dos cachorrinhos, a estrangeira, surpreende Jesus. E Jesus fica feliz. Você tem um professor, você surpreende o professor, você tem uma gama de possibilidades de resposta. Você vai além do que esperava e fica feliz. Porque você tem livre-arbítrio, você pode surpreender, positivo ou negativamente. Você pode se deixar levar pela vinculação à cristalização com um vício antigo e entrar numa faixa de 800 anos atrás. Aí você teve acesso a mais dinheiro, você começa a se entregar aos prazeres físicos e perde a sua encarnação servindo a um corpo que vai morrer. Depois, quando você se desvincular, você vai notar que perdeu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos na Terra, é o tempo. Então, o que nós fazemos em determinado tempo? Pega o livro Ave Cristo, Tassiano conversando com Glória: me concede mais 25 anos ao lado do meu filho? Mais 50 anos ao lado do meu filho? É tempo. E olha o que ele fala com ele. Vou pegar ainda por exemplo aqui. Olha, eu acho que não dá certo não, mas você tem mérito. Então, o meu conselho é: não faça isso não. Mas você acredita que você pode superar a probabilidade? Você pode ajudar seu filho? Olha, eu amo tanto que eu vou tentar. Alcione. Ó, tem gente que vai, não tem mais nenhuma vinculação com o planeta. Vai para ajudar alguém e acaba ficando. Porque se enrola. Encarnar é se vincular com alguns processos, nos quais você pode se enrolar e ter que reencarnar de novo, quando você já tinha que se libertar. Mesmo assim eu vou, porque eu amo. Né? Amar, nesse sentido, não tem como amar sem sofrer, porque você se vincula. Então, em algum nível, você sofre com a desvinculação. Agora, esse sofrimento não pode ser desespero, porque você tem que entender o processo que rege a vinculação e a desvinculação, que é um processo de amor. Então, é nesse sentido que você consegue entender, por exemplo, a desencarnação do filho, que é um negócio muito difícil, insuportável, né? É dos sentimentos insuportáveis da encarnação. Mas a alegria do reencontro excede, supera a tristeza da separação. Portanto, o Espiritismo nos fala de uma consciência espiritual que é consoladora e não muda as circunstâncias externas, mas a nossa resposta em relação a elas. Isso faz uma diferença incrível. Vejam como se vincula essa coisa com a liberdade, né? Porque assim, se você tem como calcular, se eu soltar isso aqui, das leis da física, o tempo que ele demora a bater no chão, o corpo, o peso, né? Você tem como calcular a causa e efeito. Acontece que há algo que age sobre essa causa e efeito, para além dessas leis rígidas. Justiça, no nome da lei do justiça, amor e caridade. Nos rege a misericórdia de Deus, que manipula 1000 circunstâncias de vinculação e desvinculação, né? Porque assim, tem uma mensagem do Humberto de Campos, muito bonita, que nos conta de Pedro assentado em frente ao mar, chorando, e Jesus chega sutilmente perto dele. No diálogo dos dois é fantástico. As mensagens do Humberto de Campos
uma continuidade da transmissão da Boa Nova de Jesus, né? Meandros do Evangelho que vem para nós, tem coisas assim que às vezes a pessoa passa a distrair. Porque Pedro quer a moda do Antigo Testamento mal compreendido, que Pedro era um homem simples e afetuoso, ele quer uma vingança divina. Ele está dizendo que eles estão a caluniá-lo. Ele quer que Caifás sofra pelo que ele fez no julgamento com Jesus. E Jesus, a resposta invariável é: eles viverão. Ele espera que eles desencarnem, como quem está agora querendo pena de morte para o bandido. Ele quer uma solução visível e vingativa. Ele quer uma resposta compensatória nos moldes do sentimento magoado, do sentimento ofendido. Jesus vem com uma resposta que, para o nível de muita gente hoje em dia, contraria totalmente, imagine do nível da época. Jesus vem com um perdão que vem da consciência de eternidade, que relativiza o padrão de virtude e te leva a enxergar o bandido como irmão. Isso é uma coisa assim, é um nível de compreensão que ultrapassa o terra a terra. Não tem como ser cristão no terra a terra. Nesse nível de compreensão do cristianismo, todas as outras compreensões do cristianismo que não sejam o espiritismo ficam absurdas e você rompe com elas. Desde que você raciocine com essa sutileza. Porque eu passo então a ter uma corrida, que independente do mérito da corrida, todos chegarão no mesmo lugar. E de repente eu começo a enxergar gradações diferentes, né? Então vamos pensar sobre isso aqui. Por que eles viverão? Por que você vivendo você envelhece? Por que você vivendo você adoece? Por que você vivendo você é decepcionado? Você é traído. A experiência da traição é importantíssima para a evolução do espírito. A experiência da decepção é muito importante. E como nós respondemos com maturidade ou não a ela. Então, o seu Leão fazia esse estudo, meu amigo foi lá e falou com ele: meus filhos, vocês aprenderam a vincular, agora é hora de aprender a desvincular. Ele estava prevendo que daí mais ou menos a um ano a esposa ia pedir a separação dele, ele ia sofrer muito com aquilo, né? Aí um dia eu estava passando pelo interior de Minas, tem um amigo meu lá, o Wagner Gomes da Paixão, médico, que frequentava o grupo espírita Emmanuel também. E ele transmitiu, depois da desencarnação do seu Leão, uma mensagem dele. E o título da mensagem era Vinculação e Desvinculação. E a mensagem diz assim: vincular-se é necessidade imperiosa no plano da vida que segue dos elementos mais simples aos apogeus da angelitude. Portanto, é regra, é lei, formando as incontáveis condições de aprendizado e depuração que podemos identificar no cosmos. Está dizendo aqui da função da vinculação e da desvinculação. É por efeito das vinculações que ilustramos nossa mente para o exercício da imortalidade gloriosa. Quer dizer, toda vinculação traz agregação. Todo mundo que nos ama ou se associa a nós nos traz algo. Amar alguém é incentivar nessa pessoa qualidades que ela nem imagina. É incentivar dons, né? Por isso quem te ama enxerga em você o que você não enxerga. É por isso que a mãe enxerga exatamente a vocação do filho, que às vezes ele nem conseguiu achar. É por isso que a esposa puxa o marido descansado, né? A esposa puxando, ela enxerga nele o que ele não viu ainda, né? Mas é um tempo. Pessoas, circunstâncias, corpo físico, juventude, saúde, bens materiais, posse, concurso, profissão, nome, sobrenome, são temporários. Após aquela experiência daquela cozinha, daquele pedacinho de cimento que é o túmulo, esses liames, aqueles que não eram no coração, se desfazem. E mesmo, vamos pensar no casamento, o casamento de almas, periodicamente, espíritos são chamados a missões separadas uns dos outros, por algum tempo. Porque tanto a vinculação tem seu proveito, quanto a separação tem seu proveito. Portanto, toda experiência de amor nesse sentido é uma experiência de preparação de um luto. Toda experiência de aproximação prefigura uma experiência de distanciamento. Não é assim? Que experiência não é assim? O que se aproxima que não vai? O que hoje está conosco que um dia não irá, né? É isso que seu Leão está falando.
Olha só, depois da desencarnação, ele refletindo sobre aquilo com uma consciência maior. Ele continua. Mas se o vínculo, seja com os elementos da matéria, seja com seres e suas expressões intelecto-morais, a gente pode admirar a intelectualidade de alguém, a gente pode seguir uma corrente psicológica, uma corrente historiográfica, uma corrente médica na profissão da gente, né? Representa um passo significativo no progresso. A chamada desvinculação expressa o real poder do indivíduo. Eu adoro a palavra, explorar a palavra poder em Emmanuel. Porque o dinheiro não é poder. É temporário, né? O que é realmente poder, né? O real poder do indivíduo, pois quando voluntário e conscientemente atesta a autoridade de quem entrou, fixou e saiu, para avançar mais preparado moralmente pelas estradas do universo infinito. Sair, desvincular-se em paz. Conseguir se desvincular em paz, né? Há incontáveis meios de se operar as desvinculações, e a sabedoria da vida tem determinadas quedas vibratórias, às vezes de modo traumático, para que reflexões graves e dolorosas tenham vez no íntimo dos seres em evolução. Perda de entes queridos, gestações frustradas, deserções afetivas, rejeições grosseiras, desentendimentos nas relações fomentadas por entidades inferiores, leia-se obsessão, enfermidades inesperadas, quebra financeira, subjugação intelectual e moral, mas também, olha só, como é que é? A ação da prece, renovando possibilidades, incursão da mente em temas de vida mais alta. Então, você estava vinculado a um grupo, você evolui, você vai mais alto, você se desvincula. Então, a desvinculação, quando você está preso a um magnetismo de um pensamento, e você se torna espírita cristão, você sai daquele pensamento, você consegue enxergar mais longe, você se desvincula positivamente de determinado grupo, de determinada vibração que te mantinha numa aldeia. Então eu volto aqui para a cura do cego de Betsaida. Jesus disse para ele assim: olha, volte para a sua casa, mas não entres na aldeia. Como é que é possível o negócio dele? Vou voltar para casa, não vou entrar na aldeia. Vai, não peques mais. O Evangelho é cheio de detalhes, assim, né? Então, assim, quando a gente entra numa cristalização, é difícil romper aquilo. Vamos pensar, o medo da morte é uma cristalização forte, às vezes antiga em nós. Você aprendeu que morte não existe. Você aprendeu que a morte é uma desvinculação para o seu progresso. Se você não a acelerou, se você não comeu demais, se você não cuidou do qualquer corpo, é assim, né? Tem que fazer exercício. O corpo é uma máquina. Você tem que fazer exercício físico, você tem que comer direito, você tem que dormir direito, tem que dar comidinha para o corpo, você tem que amar. Né? Tem um estudioso, um padre alemão fantástico, chamado Bert Hellinger, que assim como nós estudamos as leis espirituais, ele estuda as leis do sentimento que formam a família. Ele fala assim: olha, na família, o que vem antes tem que ser respeitado. Se você não respeita os seus pais, seus filhos não vão te respeitar. Respeitar não é deixar de discernir. Você pode ter um pai que é um bandido, mas a condição de ser pai confere a ele dignidade. Uma dignidade que só é perdida talvez por aquele pai que causou a morte do próprio filho. Fora isso, ele pode fazer o que for depois. Aquela dignidade ter permitido que você encarnasse está mantida. E você tem que ser grato a isso, para você manter o fluxo de energia da saúde, para você manter o fluxo da formação, é como se fosse uma árvore, né? Então, assim, quando a fruta cai na raiz da árvore e morre, ela fica ali, ela brota ali e vira um parasitismo. É isso que a gente não quer. O ciclo da vinculação do filho conosco geralmente dura 20 e poucos anos. Antigamente 20 já era demais, né? Hoje a formação é mais lenta, né? E não é nem só até casar, não. Ele estudou, formou, se tornou independente e saiu. Para ser uma outra árvore, não ser uma árvore independente. Porque às vezes você tem árvores com raízes sedentas, as duas se encontram, as duas estão com sede, e uma relação de parasitose. De repente uma não aguenta e vai embora. Porque as duas estão carentes, as duas estão com sede. Então inicialmente você tem que criar aquela relação com pai e mãe boa, relação boa com papai e mamãe, de respeito, né? Que você espelha como seus filhos vão te tratar. E respeito não é deixar de reconhecer que o outro tem defeitos. É o que o Espiritismo nos ensina, né? Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Até comentando os eventos recentes.
no meio espírita. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. O irmão palestrante, ele é alguém que comenta, interpreta, divide a interpretação do coração dele com a gente. Mas o Senhor é um. O foco é o Senhor. Livro 4, Livro dos Espíritos, mensagem imposta contra o apóstolo Paulo. Ele diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Está dizendo a mesma coisa da primeira lei da Torá. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Nenhum de nós é Deus absoluto. Todos nós somos a relatividade da possibilidade do Filho de Deus, que interpreta. Portanto, não devemos endeusar a ninguém. Devemos respeitar, devemos ter caridade. Porque o outro pode ser a voz de Deus para conosco, mas ele é falível, ele é humano. Entender isso é essencial. O foco não está nas pessoas. O foco não está no dedo que aponta para a lua. O foco é a lua. Humanizar os nossos irmãos em doutrina é essencial. Né? Não exigir deles a qualidade de deuses ou porta-voz do médium é uma condição temporária. Às vezes a pessoa toma passe no antigo passe, que era mais frequente no passado, no passe mediúnico, a pessoa tomava e passava o médium aqui, a pessoa ficava ansiosa e conversou com o espírito, né? Associava o médium ao espírito. Tem a parte do potencial anímico dele, não tem mensagem que não tem algo do médium. O médium é falível, o médium é você. E alguém que se dispõe a fazer um trabalho. O Otávio hoje está fazendo hoje a palestra aqui, né? Mas o Otávio é falível. Nós somos relativos, né? Então, em alguns momentos nós estamos em sintonia com a divindade. Vai haver um momento que a gente vai ter que fazer essa sintonia. O outro irmão vai estar menos sintonizado. Então, nós vamos nos completar em amor. O Emmanuel fala uma coisa bonita: pequenos nódulos na madeira não atrapalham a obra de arte. Tem uma história interessante do Ney Lúcio. Ele conta de um crítico de arte que, certa vez, ele sentou na mesa e começou a criticar uma maçã que estava em cima da mesa e colocou defeito, criticou o artista, e a maçã era uma maçã autêntica. Porque Deus não faz nada com essa perfeição simétrica. A perfeição de Deus é como a perfeição da obra de arte, que vale mais do que foi feita à mão, e ali está a alma do artista. Deus não disputa com as vaidades humanas. Deus não polemiza. Deus informa com amor. O amor expresso em ações é mais importante do que o amor teorizado. O amor teorizado nos tira o discernimento. Nós começamos a conhecer em profundidade, nós perdemos a capacidade de servir. Então a gente se vincula associando o outro a Deus, né? Quando Deus é o suprassumo de todos os nossos corações, Ele está acima de todos nós, e Deus é um outro. Tem um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que ele fala uma coisa fantástica sobre isso. Deus é o outro. Aí a pessoa fica pensando, é porque o outro vem e expressa isso também. Deus se manifesta em nós a partir dos outros, né? Os outros falam por Deus para nós, mas não é isso que ele está querendo dizer. Está dizendo que Deus não é prefigurável. Entenderam? Você não prefigura o que Deus tem para você. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. A vida se mostra aos poucos. E a vida vincula e desvincula. Está vendo como é profundo? A vida se mostra aos poucos. Então, assim, meu amigo Érico Miranda, muito amigo, uma semana antes da desencarnação do filho dele, André, nós almoçávamos, jantávamos no restaurante La Cutina, alegres, descontraídos. Ele me falava da preocupação que ele tinha com o filho. Daí uma semana o filho teve um infarto, aos 23 anos, incompletos, né? Quando o filho do Érico nasceu, ele sabia que ele ia ter um infarto aos 23 anos? Isso que eu quero dizer quando eu digo isso. A vida se mostra aos poucos. A desencarnação do André foi uma desvinculação meio abrupta. O tempo que o André passou com o meu irmão Érico foi muito importante para o Érico e para a Márcia. Foi um tempo de formação da alma deles, né? A partir da presença daquele filho. Mas houve um momento da desvinculação e haverá um momento do reencontro. Deus é amor. Portanto, nenhum processo de vinculação ou desvinculação faça de forma descasada desse amor. Nós estamos sob a gestão de Deus. Entender isso é essencial. E isso é fé. A fé não tira o seu sofrimento pelo afastamento do ser amado. Então, assim, a confiança em Deus e o Espiritismo, ela não passa por uma tentativa de forçar Deus, que é um outro,
a modificar as circunstâncias exteriores. Não é forçar a divindade, porque a divindade sabe muito mais do que nós. A divindade enxerga muito mais do que nós. É uma confiança na direção da divindade. Desde que você faça a vontade de Deus. Daí aquela pergunta universal: Senhor, o que queres que eu faça? Qual o objetivo da reunião? O que isso quer produzir em mim? Jesus não fala para Paulo? Não recalcitre. Olha como Jesus não perde tempo. O culto passado eu estava chorando lá, como uma criança, dizendo Paulo e Estevão, né? Paulo todo confiante, está lá montado, está chegando em Damasco. De repente vem uma luz maior que o sol. Ele cai por terra, né? As que estão perto dele veem o clarão, mas não ouvem a voz. Quem é sua? Eu sou Jesus, a quem persegue. E ele entendeu tudo. Jesus não chegou para ele assim: você não deve me perseguir, não, eu sou o Messias. Você está fazendo até agora está errado. Você tem que se transformar, e agora eu vou te convencer com o meu poder. Não é nada disso. Ele entendeu, porque ele era um grande entendedor da lei. A lei não é a primeira revelação? Como é que você vai entender a segunda sem entender a primeira? É revelação divina. Que, entretanto, é como a Torá oral e a Torá do coração. Não está escrito em lugar nenhum, está na consciência. O externo serve para despertar o que está dentro. Qual é o evangelho do Gesiel, de Paulo e Estevão? Para ele não odiar o romano, que matou o pai dele na frente dele. Qual era o evangelho? Onde é que ele achava o evangelho da Torá? A leitura da Torá do Gesiel era mais profunda. O Gesiel é um espírito mais maduro. O tempo não passa por nós em vão. Se a gente não tiver revolta, o sofrimento nos ensina. Vale a pena passar por essa vida sem se dar a escola. Vale a pena passar por essa vida sem praguejar a divindade, porque alguém amado se foi. Vale a pena bendizer ao Senhor quando vem a dor e a doença, porque dia virá em que você entenderá a razão daquela separação, a razão daquela dor, a razão daquela solidão, a razão daquela doença persistente, que a doença não tem relação com a hora da morte. Tem gente doente que dura 90 e tantos anos. Todo ano o pessoal para mim de volta, esse ano desencarna. Não, porque ele foi no congresso tal, o Joana disse para ele, não sei o que, de volta, até hoje. Né? E eu já vi gente assim: meu marido, vem dar um passo do meu marido lá em casa, que está ruim. Meu marido pode desencarnar a qualquer momento. Isso, os 10 anos, ela desencarnou antes do marido. Doença não tem relação com a hora da morte. A doença está nos ensinando alguma coisa. E o quê? O que eu tenho em mim que a psoríase me ensina? O que é da minha vaidade que a psoríase tira? Né? A limitação do movimento, a artrite, a artrose, qual a minha inflexibilidade? A minha incapacidade de ver, qual o meu julgamento precipitado em relação aos outros? Porque o coração dos outros é terra que ninguém pisa. A gente não tem direito de julgar o outro. A experiência do outro, a sexualidade do outro, o relacionamento do outro. Com frequência o nosso coração é ingrato. Nós somos muito ingratos. Nós julgamos por bagatelas seres extremamente úteis, às vezes muito mais úteis ao mundo do que nós. Muito mais úteis ao mundo do que nós. Que servem muito mais ao mundo do que nós, porque a pessoa disse uma coisa, eu esqueço décadas e décadas de serviço, porque ele pensa diferente de mim. Às vezes eu tenho um grupo político diferente do meu. Quando eu sei disso, até então eu era amigo de alguém, eu tiro parte da minha afetividade daquela pessoa. Porque eu quero que a pessoa viva na aldeia. Romper a aldeia é essencial. Nossos inimigos têm muita razão no que eles dizem sobre nós. É importante ouvi-los. Para quebrar a barreira da aldeia, Jesus nos tira pela mão da aldeia. Para que a gente possa ver com profundidade e discernimento. Para entender a vinculação e a desvinculação. O fato de estudar essas coisas não nos tira do processo. Isso é interessante, né? Que é assim também com a psicologia. Tem gente que também enxerga o psicólogo assim. Psicólogo é alguém que passa por todos os processos que ele estuda. Que o sujeito se identifica com o objeto. Então o cristão é assim, né? Você vem aqui ler o Evangelho, e na hora que a pessoa ouve o Evangelho, ela se enche de coragem para enfrentar a dor, e aí virá o momento de você enfrentar a dor. Todos nós envelheceremos. Todos nós passaremos pela desencarnação, que é niveladora. A dor é niveladora. Ela nivela. Então, o marido traído, que tenta matar, ele está na aldeia. A pessoa machista está na aldeia. A pessoa que tem preconceito com o homossexual está na aldeia. Ele não está enxergando o ser, ele está criando um conceito. Ele está enxergando a cor da pele. E aí, a partir daqui, ele evoca uma imagem cristalizada.
parada, fixa, a vida é movimento. Nada continua o mesmo. Então, para entender e discernir, você tem que estar em movimento também. O Evangelho é movimento. O Evangelho não é dado histórico. Tenta fazer análise histórica do Evangelho, tem sempre uma limitação. Porque o Evangelho tem uma mensagem que é além da história, que é além daquele momento. Ele serve para dialogar com tempos diversos. Por isso a linguagem dele não é direta, é simbólica. Porque a linguagem histórica é direta. Você lê Heródoto, Tucídides é diferente de ler a Torá. Lê Isaías. Isaías fala por símbolos. Mas o símbolo tem duração. Um arquétipo com duração muito maior do que aquilo que era a descrição direta. Humberto de Campos, eu leio Brasil, Coração do Mundo, Papa do Evangelho. Humberto de Campos parece cifrado. Né? Não é texto histórico. Ele não está escrevendo história. A primeira coisa que ele diz: eu não sou historiador, sou cronista. O cronista tem muito mais liberdade. Que o texto conota num sentido e denota no outro. O poema diz muito mais do que a linguagem direta. Né? A linguagem direta cria polêmica, porque ela tenta ser interpretada num momento histórico. Então, ao longo do processo, você não entende. Daqui a 200 anos, você vai entender o tempo de Campos. O que ele está falando. Então, aquela sua incompreensão do pedacinho do livro vai parecer ridículo. Né? Então, assim, quando você tira o potencial anímico do médium, que é a parte humana dele, você está tirando aqueles nódulozinhos da madeira, você percebe a obra. A obra é mais do que o pedaço. A obra de arte é mais do que o detalhe. Você vê o detalhe, perde seu detalhe, você perde a obra. O Evangelho é assim. Né? Então, assim, e até a nossa reflexão hoje sobre esse tema, que é um tema profundo, tem a hora que ela tem que parar. É como o alimento que a gente come demais, ou como a água demais que a gente coloca no suco. Dilui muito. Né? A gente tem que trazer a compreensão da vinculação e da desvinculação para a vida da gente. O Emmanuel fala o seguinte, né? O livro Na Era do Espírito: para muitos companheiros da Terra, a desvinculação no campo afetivo é prova difícil. Desligamento do grupo familiar, distância da convivência, hora da diferenciação de alguém perante outro alguém. Vão parar nos termos: diferenciação. Você tinha um filho. O filho vinha do centro espírita com você. O filho se diferencia, não quer mais vir do centro espírita. Não foi falta de empenho seu, porque a gente tem a obrigação de trazer o filho da evangelização, né? Ele está vivendo um problema de diferenciação, porque o momento dele é um momento de outra vivência. Até uma vivência materialista, você fez a sua parte. Haverá um momento do retorno dele, que é o momento dele. A gente planta, colher com Deus. Nós somos chamados a plantar, a hora de colher com Deus. Por isso que Deus é um outro. Você não prefigura isso, você não tem controle sobre isso. Lamento informar, a vida não é controlável. Eu, assim, em novembro do ano passado, eu estava com a ferritina alta. Eu parei de comer carne vermelha, fiz exercício, perdi 14 quilos. A ferritina baixou, isso é controlável. Né? Quer viver mais um pouquinho? Coma menos, faça exercício físico, cuide da sua saúde, sinta melhor. Isso você controla o que você sente. Você tinha que desencarnar com câncer, demora mais 30 anos aquele câncer que você perdoou. Isso está sob seu controle, mas existem coisas que você não controla. Tem hora que o outro vai embora e você não pode chamar, porque o outro é livre. Tem hora que o outro vai desencarnar e você ama, você não vai poder segurar. Senhor, louvado sejas, igual Jó. Tu me deste, tu me tiraste, porque tudo é teu. Pessoas, circunstâncias, né? Quando a gente entende isso e louva a Deus no pouco e no muito, a gente alcança a paz, que não depende da transformação. É diferente de você ver aqui: Otávio, eu quero rezar agora para que eu fique sempre rico. O Espiritismo nos ensina: há um momento do celeiro cheio e há um momento do celeiro vazio. A riqueza, em princípio, é elemento de inteligência, trabalho, distribuição social, oportunidade, que podem ser até certo ponto distribuídas pelos seres humanos. Agora, não há eventos que nos tornam pobres, independem dessas coisas. Estou passando um pouco do horário, vou fechar então com uma história. Eu fui, na minha viagem a Nova York, 2 anos atrás, eu passei um bom tempo em São Paulo antes que o voo atrasou. Então, na hora de voar, eu passei na 25 de março para comprar uma capinha de celular, coisa que eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter feito, né? Na hora que eu fui comprar a capinha, um cara muito simpático, falando português com certo sotaque, me perguntaram de onde ele era. Eu disse: eu era de Alepo, sou sírio. Há 6 meses atrás eu aprendi o português, eu comecei a admirá-lo, né? 6 meses ele fala português também. O que você fazia lá? Eu era advogado, no escritório de 4 andares. Meus filhos foram mortos na minha frente. Minha esposa desencarnou quando uma bomba fez nossa casa desabar.
Então, todas as vinculações que eu tinha até então, todos os nexos formalmente se perderam. E hoje eu tenho um diploma de Direito lá de Alepo, mas eu sou um homem sem pátria. Eu tive que sair da minha cidade para que os meus pais ainda moram lá, mas que não ocorresse comigo o que ocorreu com a minha família inteira. Então eu estou aqui vendendo capa de celular, dignamente, né? Então assim, ele estudou, um homem trabalhador, ele construiu laços familiares, a aprovação o alcançou sem que ele a buscasse. Ele não pertencia a nenhum grupo político em disputa, ele simplesmente morava em Alepo, né? E o seu coração foi desafiado com essas desvinculações abruptas. Mas ele não mostrou na conversa comigo, isso foi muito educativo para mim. Nenhuma mágoa, nem um desejo de vingança, mas gratidão pelos brasileiros que o receberam. Vejam como a vida ensina, né? Tem gente que está na mediúnica assim, um espírito revoltado se manifesta. Esse espírito não tem nada a me ensinar, tem muito, a vida dele te ensina. A experiência dele está te ensinando a não ficar revoltado como ele. Que a revolta nos torna cegos. A principal cegueira é a ingratidão. Quando você está exigindo dos seus pais, você não vê o que eles fizeram por você. Quem fundou essa casa espírita? Quem trabalhou? A gente tem que ser grato. Ainda que a gente pense diferente, ser grato. Gratidão é uma coisa importante. Para a gente abrir o caminho do futuro, porque assim, se você destrói tudo, qual a sua obrigação? Fazer tudo de novo, e isso é difícil. Quase todo mundo que destruiu tudo não se dispõe a reconstruir. Descobre que é trabalho de séculos. Porque para colher sempre tem companheiro, mas plantar é trabalho de quem vive só, com muita frequência. Então nós temos que aprender a agradecer, né, meus irmãos? Então, embora seja algo que a gente está falando aqui muito difícil, vamos aprender a agradecer na vinculação e na desvinculação, na certeza de que Deus rege os nossos destinos, e é para Ele que nós gravitamos. Que Jesus nos abençoe.